No mundo do direito, argumentos são as ferramentas do ofício. Mas o que faz um argumento ser o argumento vencedor? Hoje, a gente vai mergulhar no tipo de argumento que não só ganha um caso, mas que define a própria ideia de justiça. Ok, vamos imaginar uma cena para começar. Pense num tribunal. 3 advogados, cada um com uma estratégia diferente para convencer o juiz. A pergunta que fica é: qual deles está de fato construindo um caso para uma decisão justa? Vamos analisar cada um. O primeiro advogado joga a carta da credibilidade. A mensagem é bem clara. Olha, eu tenho 25 anos de estrada. Eu sei do que eu estou falando. Ele não apresenta uma prova, ele se apresenta como a prova. Na retórica, isso tem nome. É o ethos, um apelo à autoridade de quem fala. Já o segundo advogado muda totalmente o foco. Ele sai da razão e vai direto para o coração. Ele pinta um cenário de sofrimento, busca criar empatia, fazer com que o tribunal sinta que a decisão a favor dele é a única coisa certa a se fazer. Isso é pathos, o puro apelo à emoção. E por fim, temos o terceiro advogado. A abordagem dele é diferente. É estruturada, quase matemática. Ele apresenta uma regra, os fatos e uma conclusão que se encaixa logicamente, sem apelar para a reputação ou para a emoção, só para a razão pura e simples. Então temos aí os três na mesa: apelo à autoridade, à emoção e à lógica. E agora, qual deles deveria ganhar? Bom, embora a credibilidade e a empatia sejam importantes, só um deles pode ser a base de uma decisão judicial legítima, e é o argumento puramente racional. A força por trás desse tipo de argumento tem um nome que vem lá da Grécia Antiga: logos. Logos é a prova que se sustenta sozinha, pela lógica, pela razão, pela estrutura. É o alicerce, sabe? Sem ele, um sistema de justiça não pode ser considerado, bom, justo de verdade. Mas o que é exatamente esse tal de logos? E por que ele é tão fundamental assim? Porque um apelo à razão é mais forte, juridicamente falando, do que um apelo à confiança ou à emoção. A definição aqui é a chave de tudo. Logos não é só parecer lógico. É um raciocínio que, se as partes iniciais estiverem corretas, a conclusão se torna inevitável. A lógica praticamente força a gente a aceitar o resultado. Olha que interessante essa comparação. O ethos basicamente diz: confia em mim. O pathos diz: sinta que isso aqui é o certo. Agora, o logos é diferente. Ele não pede nada, ele afirma: você é logicamente forçado a aceitar isso. Não é um convite, é uma necessidade da razão. O juiz pode até não gostar da conclusão, mas ele não pode negar sem parecer irracional. Certo, mas como essa estrutura toda funciona na prática? Vamos desmontar o argumento do nosso advogado vencedor para entender o modelo que está por trás de qualquer prova racional de verdade. A base de tudo é uma estrutura de 3 partes chamada silogismo. O nome pode soar complicado, mas a ideia é super simples e poderosa. Funciona assim. Primeiro, a gente estabelece a regra geral, a lei. Segundo, apresenta os fatos específicos do caso. E terceiro, a gente tira a conclusão que conecta, inevitavelmente, a regra aos fatos. Pensa num quebra-cabeça. A regra é uma peça grande. A lei do consumidor protege contra produtos com defeito. O fato é outra peça. Este produto aqui estava com defeito. A conclusão? Bom, é a única peça que encaixa perfeitamente ali. O consumidor tem direito ao reembolso. As peças se juntam sem deixar espaço para outra interpretação. Esse modelo lógico, esse esqueleto, pode ser aplicado de diferentes formas. Existem ferramentas de raciocínio bem específicas que dão ainda mais força para o logos, dependendo do tipo de caso. Vamos ver 2 das ferramentas mais poderosas. A dedução é um raciocínio que a gente chama de cima para baixo. Pega uma regra geral, tipo um artigo de lei, e aplica um fato específico para chegar numa conclusão que não tem como escapar. Já o raciocínio, por exemplo, funciona ao contrário, de baixo para cima. Ele olha vários casos parecidos do passado para achar um padrão e argumentar que esse padrão tem que ser seguido de novo. Essa argumentação, por exemplo, ou por precedente, é uma das táticas mais poderosas do direito. Sabe por quê? Porque quando se mostra uma série de decisões antigas que seguiram a mesmíssima lógica, não se está apenas sugerindo uma conclusão. Está se mostrando para o tribunal o caminho que ele mesmo já traçou. É um apelo à coerência, à previsibilidade da justiça. Então, o ponto crucial é este. Tudo isso não é só uma tática para ganhar um caso. A exigência de um argumento lógico
É, na verdade, o que sustenta a confiança que a gente tem em todo o nosso sistema de justiça. E essa confiança toda se apoia em 4 pilares fundamentais, todos eles construídos em cima do logos. Vamos ver cada um deles. Primeiro, legitimidade. Uma decisão baseada na razão é vista como justificada e não como um capricho pessoal de um juiz. Isso constrói a confiança de que o tribunal está aplicando a lei e não a própria vontade. Segundo, responsabilização. Quando a decisão é baseada numa lógica clara, pública, o tribunal pode ser responsabilizado por esse raciocínio. Se tiver uma falha na lógica, ela pode ser apontada e contestada. Terceiro, transparência. Um argumento lógico pode ser comunicado e entendido por qualquer pessoa. O processo de decisão não acontece em segredo, ele pode ser explicado e examinado por todo mundo. E, finalmente, controle. Uma decisão lógica pode ser verificada de forma racional. Isso quer dizer que existe um mecanismo de controle de qualidade. Se a lógica estiver errada, a decisão pode ser contestada e corrigida por um tribunal superior, garantindo que o sistema consiga se autocorrigir. Isso nos deixa com uma reflexão final. Um argumento pode até tocar o nosso coração, pode fazer a gente sentir que algo é o correto. Mas, se essa sensação não for apoiada por uma estrutura racional que pode ser verificada, será que a gente pode chamar isso de justiça de verdade?